A Bíblia diz, levanta-te e resplandece e agora sairá a luz. Eu gosto muito da tradução Revista Atualizada, que ela fala dispõe-te. Esteja à disposição do Senhor para que a luz do Senhor possa brilhar em você nesse novo ano, né? Se você tem essa disposição, a luz do Senhor brilha sobre você, se coloca cada vez mais disposto a fazer a obra de Deus, a estar na presença do Senhor, porque a luz do Senhor, ela brilha com você de uma forma, e a palavra diz que a vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então que esse ano seja perfeito em Cristo Jesus, através da sua disposição, a luz de Deus vai brilhar em você, chegou a sua hora, é o seu momento de você viver uma vida nova com Cristo, em nome de Jesus. Olá, queridos! Mais um podcast começando, inclusive um feliz ano novo, 2026 está começando, e que alegria nós começarmos o ano estudando a palavra, começarmos o ano apresentando os nossos projetos a Deus, os sonhos, colocar diante do Senhor, alinhar a nossa vontade à vontade do Pai, e que nesse ano possamos conhecer o coração do Pai mais e mais, que possamos não só conhecer, assim como já estamos estudando, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Sempre tem algo novo, e que nesse ano seja um ano de revelação da palavra sobre a sua vida, que você possa colocar em prática tudo aquilo que a gente tem estudado e que vamos continuar aprendendo aqui no podcast bíblico. Inclusive hoje é programa especial, nosso tema é Eis que tudo se fez novo. É um tema muito interessante, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, e o texto base está em 2 Coríntios, carta, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O programa de hoje está recheado de coisas boas. No final tem uma mensagem sobre como a gente começar esse ano muito bem, é claro, sempre na presença de Deus. E eu não estou aqui sozinha, além de você de casa que sempre nos acompanha, né? Estamos juntos para mais um ano. Aqui nos estúdios eu estou na excelente companhia dela, a pastora Kátia. Pastora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast. Bem-vinda, Júlia. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com os ouvintes a palavra de Deus, pastor William também, que Deus possa falar poderosamente em cada coração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre novidade de vida, o que significa o eis que tudo se fez novo. Vamos passear sobre vários personagens bíblicos que recomeçaram, e essa mesma oportunidade está diante de nós hoje, ou seja, só aprendizado rico para a sua vida. Fica ligado. Quem também está conosco é ele, pastor William. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, dona Júlia. Obrigado aos amigos de casa que estão mais uma vez aqui parando esse tempinho para poder ouvir a gente. É bom a gente estar aqui. Eu falei que eu sou quase sócio do programa já. Já pode pedir música, pastor William. Glória a Deus também, graças a Deus. Mas é sempre bom a gente estar aqui reunido, a sua companhia, a companhia dos amigos de casa, e hoje da pastora Kátia também, que eu sei que tenho certeza que o Senhor vai nos usar para falar de bênçãos em nome de Jesus. Amém. E eu não acho ruim que o Senhor volte, não. Pode voltar mais vezes, porque se a companhia é boa, não é verdade? Então a gente quer perto. Tenho certeza que você aí de casa também gosta bastante dos convidados. Inclusive, a gente pouco pede isso, mas sempre deixa nos comentários quem você quer ver mais uma vez aqui no podcast bíblico, para a gente poder estar sempre convidando pessoas que falaram com você, né, que foram ali usadas por Deus para trazer uma mensagem de fé para o seu coração. Então isso é muito legal ter essa interação com você de casa. Então comenta aqui quem você quer ver de novo aqui neste ano de 2026 no podcast bíblico, combinado? Então vamos ao tema de hoje, eis que tudo se fez novo. Vamos começar convidando ele, o Espírito Santo, convidado principal, convidado de honra deste programa. E a bênção hoje eu vou pedir para o pastor William. Pode ser, pastor? Sim, senhora, vamos lá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que a Tua presença esteja sobre nós nesse momento. Meu Deus, que a unção do Senhor, meu Pai, nesse novo ano, meu Pai, venha já, meu Pai, a trazer a plenitude do Senhor sobre a nossa vida, a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai, nos vendo neste momento. Meu Deus, que nós venhamos começar esse ano, meu Pai, já bem,
Meu Deus, e desde já, meu Pai, desde esse primeiro dia aqui, meu Deus, eu profetizo que o fim das coisas vai ser melhor do que o início delas. E se o começo está sendo tão maravilhoso, meu Pai, falando da Tua palavra, meu Deus, assim nós queremos que esse ano vai ser um ano de bênção em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo esse podcast, abençoo esse momento da Tua palavra, abra-nos o entendimento para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Lindas palavras, pastor. Amém, Glória a amém. Deus, que assim seja. Vamos começar então o nosso estudo. Te convido hoje, como serão vários textos bíblicos, a você ficar ligadinho e anotar tudo para depois você visitar os textos, visitar as histórias e poder mergulhar com mais profundidade. Não que o que a gente vai falar não vai ser profundo, mas que você possa continuar estudando e aprofundando ainda mais. Sempre tem um nível mais profundo para a gente conhecer a Deus. E eu li aqui 2 Coríntios 5,17 e quando nós falamos sobre esse texto, tem muita profundidade. Nós já vimos no início, né? Se alguém está em Cristo, pastora, isso é muito forte, porque o estar em Cristo vai muito além de somente frequentar. Não que não seja importante, é extremamente importante, mas estar em Cristo é algo muito forte, é você caminhar com Ele, é você estar sujeito a Ele. Então, só esse comecinho, aquele que está em Cristo já carrega uma mensagem poderosa. Sim, nova criatura é. Não tem como estar em Cristo e continuar sendo a mesma pessoa que era antes de conhecer a Cristo, porque o Espírito Santo, ele transforma, Sim. ele nos molda, nós passamos por um processo e o Espírito Santo, ele passa a agir na nossa vida, nos direcionando, né, fazendo a obra completa. Estar em Cristo é estar vivendo uma vida na palavra de Deus. É algo criado de novo, né? Algo completamente inédito, e isso é muito forte, porque quando nós falamos sobre nova criatura, aí é uma reflexão para nós, né? Pastor William, será que é algo imediato? Será que é algo que requer um processo? Será que é as duas coisas juntas? Será que a nova criatura é instantânea, progressivamente? O que o senhor nos diz? Eu acho que a partir do momento que a gente toma uma decisão de estar com Cristo, ao batismo ali nas águas, a Bíblia diz que nós somos feitos nova criatura. Só que é um processo que precisa ser aperfeiçoado a todo momento. A gente é novo, né? Vou dar um exemplo aqui bobo, mas você limpou o cachorro tá ali limpinho, bonitinho, bem limpo, mas não é porque você limpou ele uma vez que vai ficar sempre limpo. Então a gente é nova criatura, estamos em Cristo, é uma decisão, passamos a ser nova criatura. Só que se a gente permitir, como a Bíblia diz aqui no versículo, as coisas antigas já passaram. Mas se a gente permitir que essas coisas antigas voltem, esse processo automaticamente vai sendo desfeito. Então, quando a gente fala que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, pensa no processo da gente comprar um carro novo. O carro é novo. Tem como a gente ver pessoas que têm carros aí durante 20 anos e o carro continua novo. Por quê? Porque existe um processo que faz com que aquela limpeza, com que aquele cuidado continue. Agora, se você comprar um carro novo, apenas usar, ficar no dia a dia levando aquele carro e achar que só por isso o carro é novo, o carro vai se deteriorar. Então, eu creio que na presença de Deus, quando nós somos novas criaturas, a gente tem que passar por esse processo. A Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, purifique-se de novo. Então, somos novos, só que a gente tem que todo dia trazer essa nova criatura novamente, uma decisão diária, né? Eu já vi uma vez num vídeo que ilustra muito bem isso. É como se fosse, antes de Cristo, um copo sujo, mas que agora você tomou a decisão por Cristo, pingou ali uma gotinha da água limpa. Então tem 99% da água suja e 1% da água limpa. Então você precisa sempre estar buscando, se renovando, e essa água vai te enchendo. Daqui a pouco é 100% água limpa. E aí o trabalho é outro, manter a água limpa. Exatamente. Não é verdade? E tem uma outra ilustração que eu acho fantástica, que se assemelha a um casamento. Porque no dia em que o pastor William assinou ali, diante dos homens e diante de Deus, ali com a bênção pastoral, ele foi considerado o intitulado marido, Sim. né? Porém, o senhor não sabia como ser... Vem cá, o senhor casou com quantos anos? Casei já tem 2 anos de casado, com 24. Então, o senhor tinha 24 anos vivendo sozinho, digamos assim. Sim. Então, o senhor
teve que aprender a ser marido, teve que aprender a lidar com a sua esposa também aprender a lidar com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que é algo que, a partir do momento em que você foi batizado, você é nova criatura, mas você vai aprender a andar como um filho de Deus, né? Assim como o marido aprende a ser marido, a esposa aprende a ser esposa, nós vamos aprender a dia após dia a sermos filhos e filhas de Deus. E isso é até o último dia das nossas vidas, né? Que a gente possa concluir bem, não só começar bem, mas concluir muito bem. Então a gente vê que tudo se faz novo com Cristo, somos nova criatura, é uma nova história sendo escrita. E o texto diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E, pastor, aqui uma verdade muito forte, porque a senhora também é psicóloga, né? A senhora aqui tem mais conhecimento para falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas vivem, né, ali estão como nova criatura, estão aprendendo a ser filhos e filhas de Deus, mas ainda vivem com culpas, ainda vivem com traumas, ainda vivem presos às suas velhas práticas, à sua velha identidade, presos até muitas vezes ao pecado, mas Deus nos chama para o novo. Deus quer reescrever a nossa história e Deus tem esse poder que, assim, nenhuma terapia vai conseguir, né? Que eis que tudo se fez novo, ele pode refazer do zero. Sim, eu acredito que o maior psicólogo mesmo é Deus, né? Porque ele fala sobre ansiedade, fala sobre a culpa, fala sobre deixar o velho para começar o novo. Uhum. E tudo começa, ó, na mente. Decisão, decidir mudar. Porque Sim. quando nós viemos para Deus, nós viemos cheio de carrapicho. Já vê aqueles carrapichos que agarra na roupa, né? E nós temos que tirar aquilo ali com cuidado para não se machucar. Então, ali é um homem, uma mulher recriado pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra. A palavra é que nos limpa. A palavra, ela transforma, ela renova, ela restaura, ela dá vida. Então, a pessoa tem que estar disposta a querer essa mudança. Né? Ninguém muda ninguém, eu não posso mudar, vamos supor, o meu esposo, ele querer me mudar, mas a pessoa tem que estar aberta à transformação. Veio para Jesus, se arrependeu do pecado, dos erros, e agora devemos fazer o quê? Passar pelo processo de transformação para chegar essa nova criatura, né? Então, começa primeiro pela mente. Tem pessoas que estão com a mente ainda muito fechada para o novo. E o diabo tenta muito na mente também, Isso. relembrando o passado que a pessoa tinha, as práticas que ela fazia, tenta trazer vergonha, trazer culpa muitas vezes. Mas, meu amigo, se existia alguma culpa, se existia alguma condenação, ficou ali sepultado nas águas do batismo, entendeu? Não tem como você falando sobre o direito, não tem como você culpar o morto, né? Tem certas leis, por exemplo, o civil muitas vezes pode alcançar, mas a penal, que é sobre isso, sobre condenação, meu filho, se morreu, o crime morreu com a pessoa, entende? Então todos os crimes, as ofensas que a gente carregou, que foi antes de Cristo, tá lá sepultado. Sobre o morto você não pode colocar condenação alguma, tá morto, não é? Mas, pastor William, aquele que é nova criatura, ele ainda tem que continuar lutando contra o pecado, tem que continuar lutando para não dar brechas para o maligno. É uma luta diária, porque a santificação ela é isso, ela se resume em 3 partes. É a porta, é o caminho e é o alvo. Né? A santificação, ela se manifesta, e a graça se manifesta na porta, no convite, quando nós aceitamos a Cristo. Também se manifesta no processo, que é o que estamos agora. E no alvo, que aí só se completa 100%, que é na glória, o corpo glorificado. Mas a nova criatura continua todos os dias lutando contra o pecado e lutando contra o eu. Sim, eu tenho como máxima no meu ministério, quando eu costumo falar com os jovens, eu sempre falo, ó, começou a ter eu, é o começo de todo pecado. Tem até o livro que fala eu, a raiz de todo pecado, eu gosto muito. E como você falou, a partir do momento que a gente mata o velho eu, né? Matou aquele tempo antigo. Você falou da penalidade, eu digo até da dívida. Quando você assume uma dívida, você financiou uma casa. No contrato, se a pessoa morrer, está quitado. Não tem por onde tirar. Então, quando Cristo fala que aquela velha criatura morreu, não há nada que venha trazer daquele velho tempo para o novo. E aí entra a luta que Satanás tenta fazer,
atingindo a mente, atingindo a culpa, colocando culpa. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é algo que a gente tem que ter quando a gente entende que nós somos nova criatura. Mas, como você falou, o processo de santificação é necessário justamente por conta disso, porque a plenitude da santidade nós só vamos alcançar quando estivermos na glória. Sim. Mas a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Eu sempre gosto muito, porque a Bíblia não diz sem santidade, porque a santidade a gente só vai alcançar lá. Mas o processo de santificação a gente pode fazer dia após dia, diariamente. A gente pode estar procurando, entendendo que como nova criatura temos novas atitudes, e aí para mim tá a chave. A partir do momento que você é uma nova criatura, você tem que agir diferente. Não dá para você ser uma nova criatura e continuar com as velhas práticas. Então, esse processo de começar a agir diferente é, para mim, a maior evidência de que a pessoa está vivendo em novidade de vida. São os frutos de arrependimento, Exatamente. né, pastor? É os frutos que mostram os resultados que, de fato, você está buscando mudar, buscando ali deixar, de fato, todo o passado e viver em novidade de vida. Tem uma frase que eu acho engraçado, né? Não vou lembrar exatamente como se diz, mas que você matou o velho homem nas águas, mas você descobriu que ele sabe nadar. É, isso aí. Já ouviram sobre essa frase? Tentou matar afogado, mas ele sabia nadar, não tem como. Assim, o que nós queremos dizer com isso é que, assim, de fato, a velha criatura está sepultada, mas o eu, ele tenta voltar todos os dias. E aquilo que a gente vai ver lá no Novo Testamento sobre o espírito e a carne guerreando todos os dias, a cada tentação, a cada, sei lá, impulso, uma briga, um momento de pressão, tá ali o espírito e a carne. E quem que vai ganhar? Sempre a gente volta nessa máxima, né? Então precisamos alimentar o nosso espírito. E aqui em 1 Coríntios 9, 27, vai dizer, contudo, esmurro o meu corpo e o faço dele meu escravo, né? Esse que sabe nadar. Para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, isso aqui é muito forte. Precisamos todos os dias mortificar a nossa carne, né? A minha mente eu renovo, mas a minha carne eu crucifico, porque, senão o eu vai querer pecar mais uma vez, vai querer voltar às velhas práticas e à velha criatura. A gente já falou bastante aqui, né? Só lemos um versículo. Tem muita coisa pra gente falar. Esse programa é especial pra gente começar bem esse ano. E eu vou para o texto de Isaías 43, onde fala sobre o começo do novo. E diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está falando aqui para um povo que está emocionalmente preso num passado glorioso, mas que agora está vivendo no exílio. E eles se lembram das coisas passadas. Ai, como era bom! E aqui tem um perigo. Aqui a gente, mas não é bom, mas foi um passado glorioso. Não foi algo vergonhoso, algo que envergonha envergonha o evangelho, não vivi em práticas ruins, não sei. Foi um passado glorioso. Mas Deus orienta a gente não viver no passado. Pastora Kátia, quantas pessoas que não fazem do passado um ídolo, vivem de toda a sua glória anterior, mas Deus quer entregar algo novo, mas ela não consegue virar a página, porque essa página aqui que ela está vivendo, lá do passado, parece muito boa, e a história não continua, que se virar a página, a história não continua, né, pastora? Não tem como continuar, e Deus tem sempre coisas novas Sim. para nos dar, para nos entregar. O propósito é muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Sim. E as pessoas têm que estar abertas para o novo. Como está escrito na palavra de Deus, que não se põe vinho novo em odre velho, porque ele se rompe com a fermentação do vinho, né? Então, também não se põe remendo novo em roupa velha, porque ela vai se rasgar. Então, esse recomeço, ele tem que estar na nossa vida todo dia. Todo dia Deus tem uma nova história para escrever. Todo dia Deus tem algo novo para tratar conosco, para nos levar até mesmo para o próximo nível. E às vezes a pessoa fica, tá confortável naquele momento, naquele tempo, tá bom assim, não precisa de mais. E Deus quer mais, Deus quer muito mais e tem muito mais para nos dar. Então aqui ele diz, não lembre das coisas passadas, nem consideres as antigas. Eu faço
coisas novas. Então, ele já está fazendo. Só que a pessoa não percebe, porque ela está ali confortável naquele lugar, naquela situação. Vamos supor, nós que somos pastores, temos as nossas igrejas, e ali vem, vamos supor, é a troca. Ah, mas eu estou tão bem aqui na igreja, o negócio está fluindo, mas Deus quer, né, tratar conosco, nos levar para um outro lugar, Sim. próximo nível, uma próxima história que ele quer escrever, e nós estamos ali tentando ficar segurando aquilo ali. Tá bom demais, mas Deus tem sempre mais para nos entregar. Exatamente. Deus estava tentando restaurar, através da intercessão de Abraão, restaurar a Ló e sua família. Mas ele falou, olha, não olhem para trás. Saiam da cidade, mas não é nem espiar, não olha para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de salto. Fica olhando para trás, vivendo do seu passado, de feridas antigas, até de glórias antigas. Tu vai ficar igual uma estátua parado e a sua história não vai ter o próximo capítulo, porque depende de você essa atitude de virar a página, de aceitar o novo de Deus para a sua vida. E aqui em Ezequiel 36, vai dizer sobre a nova aliança e um coração renovado, porque é isso que buscamos todos os dias. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. A gente vê que o problema não era a lei, mas um coração endurecido, um coração que não era ali capaz de obedecer. Assim como a gente estava até vendo, né, em capítulos anteriores aqui, a história de Davi e Saul. Saul tinha esse coração endurecido. Recentemente, vimos sobre Nabal, também um coração endurecido. Então, esse coração de pedra é insensível, endurecido, muitas vezes até religioso, faz as práticas, mas não é um coração obediente e sensível, é distante de Deus. Mas um coração de carne é sensível à voz do Senhor, ele é responsivo, ele corresponde a esse amor, é capaz de amar e também de obedecer. Então, quando nós aceitamos o novo de Deus, não tem como ser sem o Espírito dele habitando em nosso coração, um novo coração, uma moradia para o Espírito de Deus, porque é só mediante o Espírito que nós vamos conseguir ser obedientes a Deus e cumprir com a sua palavra, porque se for na força do braço, pastor William, se for, não, mas eu tenho uma boa vontade, eu sou uma pessoa disciplinada, você pode conseguir 99%, mas ainda vai faltar alguma coisa. Vai, falta, sempre falta. É necessário que a gente venha a transformar de uma forma tão completa e entender que somente com a mente dele a gente consegue fazer. Eu gosto muito do versículo onde a palavra fala que o Espírito Santo ele nos ensina a orar como convém. Sim. A Bíblia diz que é dele, por ele e para ele. Então, quando eu penso que eu tô ali, às vezes acontece, eu abro o culto nas igrejas, né? Na nossa igreja, e às vezes você tá ali abrindo culto e tal, não sei o quê. Aí você fala, nossa, hoje eu tô bem. Aí vem na minha cabeça, você não tá bem, é Deus que tá te dando a oportunidade. Você não vem de mim, não é de Sim. nós. E você falou algo interessante, Júlia, algo que a gente tem que deixar com que a mente de Cristo venha até mesmo dominar a nossa mente. Porque às vezes as pessoas, elas não passam por algumas situações que elas não se perdoam, não passam por situações antigas e essa culpa, esse passado vem, ela não consegue encerrar aquele ciclo antigo e ela fica presa, como você falou, numa estátua de sal, a vida para completamente e ela não consegue ir adiante. E eu costumo falar que isso é de uma ousadia tão grande, porque Deus, ele tem a capacidade de perdoar o seu pecado e a sua mente se acha maior do que Deus de perdoar o seu pecado. Não, Deus perdoa, não, mas a minha mente não consegue me liberar. Então, se a gente está falando com alguém, você que está aí em casa, que está com isso na cabeça, não faça da sua mente maior do que a mente de Deus. Se Deus falou que está apagado e ponto final. Exatamente, pastor, isso é muito forte, porque nós vemos o caso de José. Sim. Ali diz os dois filhos, o Manassés e o Efraim. Corrija-me se eu estiver errada, mas o Manassés vai dizer, Deus me fez esquecer. E o Efraim é, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Logicamente, o segundo filho só vem depois do primeiro, né? O pastor Michael fala muito isso. Que o Efraim, ou seja, o crescimento na terra da aflição, só vem depois do esquecimento. Pastora Kátia, esse esquecimento é o quê? Não é uma amnésia que dá na pessoa, mas, biblicamente, explica para nós o que é esse esquecimento.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, o José ali, ele deixou aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, aquela frustração, para o nível que Deus colocou para ele, não cabia mais ele levar toda essa dor, essa tristeza. Então, assim, não é que a pessoa tem uma amnésia, ela não vai esquecer, mas ela não vai ficar remoendo aquilo. Vai levar em consideração. Isso, porque às vezes a mente da pessoa fica lembrando, não, porque me fez isso, não, porque me feriu, não, me magoou. E aí fica ali alimentando esse sentimento que impede a pessoa de ir pro próximo nível. Pra vir então, o Efraim, né? porque como é que Deus vai agora prosperar se a pessoa ainda está presa naquele lugar? Tem que sair daquele lugar, tem que soltar o peso, tem que deixar para trás. Acabou essa história aqui de escravo, acabou. Não cabe mais no próximo nível que eu vou estar. Então, ele teve que liberar ali o perdão para os seus irmãos. Inclusive, ele entendeu muito bem que tudo foi um propósito de Deus. Sim. Eu gosto muito de Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando José entende, ele falou: não, isso tudo foi plano de Deus. Não ficam tristes, não. Eu não vou fazer nada contra vocês, porque foi por causa de vocês que o Senhor me trouxe até aqui. Foi lindo, né? Não, e me lembra até a senhora falou sobre peso. Aí eu lembrei de um exemplo que é muito forte. É como se todos nós estivéssemos escalando uma grande montanha. Sim. E aí todos nós levamos uma mochila. Só que muitas pessoas estão levando coisas que só estão sendo peso. Deus. Não é aquilo que vai ser útil, aquilo que vai me ajudar na escalada. Não, é só coisa que está pesando a mochila. Então deixa, sabe, coisas desnecessárias que você está levando, não diminuindo a sua dor, não diminuindo aquilo que você passou ou que você sentiu, mas entendendo que para o próximo nível é preciso deixar. Para receber o novo de Deus é preciso abandonar as coisas antigas, até porque se a mochila estiver lotada, não vai caber mais nada. Como é que Deus coloca alguma coisa nova nessa mochila? E, Júlia, o dicionário ele tem um exemplo que ele costuma fazer, que é falar que o caminho é estreito, não tem espaço para bagagem. Olha aí. Então, se o caminho nem é estreito, não dá. É estreito, é só para você passar, não passa com bagagem nenhuma. Olha isso, é muito forte. Então, nem mochila, gente. Olha aí, ainda acrescentei a mochila na história. Mas vamos continuar aqui esse estudo. Tem um texto muito forte, que é para quando você se sentir culpado, para quando o diabo tentar agir na sua mente, tentar relembrar a velha criatura. Você vai ler Lamentações 3. Parece que é Lamentações, né? Parece que vai se lamentar, mas não é não. 22, 23 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui, tudo parecia perdido. Jerusalém estava destruída e mesmo quando tudo acabou, aparentemente, a misericórdia de Deus, ela não acabou, ela continua se renovando, ela continua disponível para nós. Algumas pessoas abusam da graça, aí já não é por esse caminho que estamos falando, mas precisamos entender que se estamos respirando mais uma vez, Deus nos deu mais um dia, que possamos glorificar a Ele vivendo o novo. Pastor William, tem pessoas presas no passado que não estão aproveitando essa oportunidade, misericórdia de Deus, vivem presas na culpa, é como se tivesse uma corrente presa nos pés que não deixa dar o próximo passo. Mas a misericórdia de Deus está disponível. Exatamente. Até mesmo a gente está aqui ano novo, né? A pessoa fala assim, não, ano que vem minha vida vai ser diferente, ano que vem... Quando a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, eu já tive um jovem que perguntou, falou, não, pastor, então amanhã eu vou fazer a oração de manhã, porque aí a misericórdia do Senhor se renovou. Tem que ser de manhã. Tem que aproveitar. Não, hoje eu peco o que for, amanhã a misericórdia se renova. Não é sobre o tempo cronológico, né? Mas a ideia da manhã é porque o sol sempre está lá. A única certeza que a gente tem é que o sol vai nascer e vai estar lá de manhã. Então, não quer dizer que, não, a partir das 6 da manhã, agora eu posso orar em paz com Deus, porque Deus está me ouvindo. Não é isso.
Deus está querendo dizer, e a palavra diz, é que é algo certo de acontecer, da misericórdia do Senhor se renovar, ela vai estar lá. Exato. Então, assim, se a gente tem a oportunidade, como você falou, as pessoas ficam presas a certas situações e até usam datas específicas, né? Não, no ano que vem, entramos em 2026, agora eu vou ser diferente, agora eu me batizo. Meu irmão, a oportunidade é a misericórdia Exato. do Senhor. Então, não espere uma data, não espere... bem, estamos ano novo, né? Estamos num novo ano, utilize disso para poder fazer. Mas se você não mudar, se você não viver o novo de Deus, vai ser só um dia. Um dia mais, uma outra data, você acordou, você levantou. É aquela história a dieta eu faço esse ano, vou malhar esse ano. Academias são assim, ó. Tanto final de ano que o pessoal lembrou da promessa que fez e falou, meu Deus, não fui na academia. Aí quer gastar tudo no último mês, pagou o ano inteiro e não foi. E em janeiro, que aí o pessoal faz a promessa e começa muito bem, mas fogo de palha, não tem a constância, não continua, e a disciplina, não tem. Então, quanto mais a vida espiritual, que você possa se renovar na palavra dia após dia. Se não se batizou, mas é tarde, olha a hora. Vai aí, agita essas águas aí, procura o seu pastor, faz o curso de batismo, porque não é um banho, tem que ser com entendimento. Enfim, busca hoje se acertar com Deus. A gente não sabe qual vai ser a última suspirada, né? Qual que vai ser a última batida do coração? A nossa vida tem que estar certa e correta diante de Deus, porque os planos dele são de paz. Então, que você possa viver o novo dele, porque lá em Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os planos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus quer que você viva um novo, Deus quer algo maravilhoso para a sua vida, e busque nesse ano alinhar o seu coração ao coração de Deus. É aí que dá, aí que é sucesso, aí que é uma vida bem sucedida, um coração alinhado ao coração do Pai. E antes de finalizarmos, eu queria que passear por alguns exemplos bíblicos, bem rapidamente. Noé, nós vemos ali um mundo, né, um novo mundo após o juízo de Deus, mas mesmo diante do juízo, Deus tem misericórdia, Deus salva ali Noé e sua família. E muitas vezes pode doer, né, esse recomeço, mas se assemelha muito a um sapato novo. As mulheres acho que vão saber melhor, né? Quando a gente compra ali um sapato novo, começa a apertar a frente, começa a apertar atrás, a gente tem a tentação de colocar o sapato antigo, porque já tá confortável, tem até o desenho, a forma do pé. Tô dedurando aqui. Tô falando de mim também, mas acontece, né, gente? E aí, tem essa resistência, mas o novo não é melhor? O novo não tá bem mais estruturado? Pois é, às vezes o novo pode doer. Abraão, nós vemos que o novo, ele vai pedir a ruptura com o passado. Ali foi o caso da parentela. Ele precisava deixar as coisas velhas, deixar ali a sua parentela e viver o novo de Deus, que é aparentemente desconhecido, né? Porque Deus falou, ainda te mostrarei. Rapidamente, pastora Kátia, às vezes Deus chama a gente assim. E Deus é um Deus de fé, ele espera de nós que nós demos esses passos de fé que às vezes não tem o chão, mas o novo de Deus é seguro. Mesmo sem chão, pode pisar firme que ele vai conduzir. Sim, porque quando nós estamos na direção de Deus, não tem como dar errado. Se Deus falou, pode ir, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, ele acreditou em Deus, obedeceu, ele foi, e Deus mostrou e fez na vida dele o que Deus tinha para fazer. E assim Deus também tem para fazer na sua vida. Basta você obedecer. Exato. E isso que a senhora falou é forte, de obedecer. Porque como é que Abraão queria chegar na terra prometida, né? O próximo nível, a Canaã, se antes não ouviu a voz de Deus de deixar a parentela. Então, se você quer viver o novo, comece a repensar, pô, eu tô na mesma página, não saio daqui, por que será? Será que tem alguma coisa que Deus falou com você e você ainda não obedeceu? Não tem como ele te dar a próxima instrução, se nem aquele deu, você obedeceu, né? Pra gente refletir. E pra finalizar, Davi. Essa aqui é pra gente fechar com chave de ouro, porque nós vemos no Salmo 51 um coração completamente restaurado, vemos um arrependimento genuíno, os frutos do arrependimento, e ali ele recebe um renovo, ele volta a ter a alegria da salvação.
Pastor William, quantos jovens, quantas pessoas em geral, todos estão sujeitos a isso, cometeram um pecado e ali não só, né, o diabo lembrando a velha criatura, as velhas práticas, mas jogando na cara o pecado dessa pessoa. O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. E aí acontece isso, da pessoa ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, né? A bactéria da mosca, do cavalo, do bandido. Então, para esse novo ano, como ser limpo, como receber esse renovo que Davi recebeu e voltar a ter a alegria da salvação? Acho que fazer exatamente como Davi fez, né? Davi, quando ele reconheceu que pecou, ele volta. É uma coisa que a gente tem que fazer. Todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a falhar. Tem muita gente que fala assim, eu vou me batizar quando eu tiver direito, quando eu tiver ok. Nós não vamos conseguir alcançar essa plenitude somente na glória de Cristo, somente em Cristo Jesus. Então, é uma decisão. A partir do momento que estamos numa decisão, eu assemelho muito a vida espiritual a uma academia. Você tomou uma decisão de ter uma vida saudável, você vai precisar de um processo até que os resultados comecem a aparecer. Sim. A partir do momento que você está com essa vida, o resultado apareceu. Você foi lá e teve um dia, se empanturrou, comeu demais no rodízio. Você... deixou de ter uma vida saudável? Não, você deslizou. O que eu tenho que fazer, então, para poder voltar a me sentir bem? Mas eu já deslizei agora. Aí agora eu vou comer. Aí já era. Mas deslizou? Então agora eu vou voltar e vou malhar mais, vou me esforçar mais para que eu mantenha esse processo. Então, principalmente, é você voltar para uma vida de santidade e, pelo amor de Deus, se você sabe que algo é o seu ponto fraco, algo que pode ali, né, ser a sua pedra de tropeço, se esvai dali, sai de perto. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Pastor, o meu mal é o rodízio de pizza, passa longe de pizzaria, irmão. Eu tô falando de pizza, mas a gente leva para qualquer lado que tiver na sua vida, né? Não. Então... Por exemplo, açúcar. Quer tirar açúcar? A sua decisão não começa dizendo não pro brigadeiro. Começa lá no mercado, não levando açúcar pra dentro da sua casa. Entende? Se tem, por acaso, algum biscoito lá, dificulta o acesso. Lá em casa, eu costumo guardar no armário de cima. Que pra pegar já dá preguiça. É verdade, Então, tá tem vezes que o negócio vence e eu nem vejo. Glória a Deus! Compreendeu? Espiritualmente falando, que você se acerte com Deus, que você deixe o pecado e se limpe. Você tem que estar se limpando todos os dias no sangue de Cristo, que as suas vestes sejam sempre alvas. E se eu posso deixar um conselho final aqui dentro de Davi, né, e de tantos outros exemplos, é de você buscar a vida em comunidade. Espiritualmente falando, o que seria isso? Igreja. Você buscar ali o seu pastor, uma autoridade, pessoas para quem você presta contas. Isso é fundamental na sua caminhada, na sua santidade. E para a gente finalizar, Pastor William, começando com o Senhor, aquela mensagem final de como começar o ano bem. Que mensagem de 1º de janeiro de 2026, o que o Senhor diz para os telespectadores? Amém. Então, quero falar com você que está em casa, você que começou esse ano. Estamos iniciando um novo ano para a glória de Deus, só que não faça desse novo ano apenas uma data específica. A Bíblia diz, levanta-te e resplandece, e agora sairá a luz. Eu gosto muito da tradução Revista Atualizada, que ela fala dispõe-te. Esteja à disposição do Senhor para que a luz do Senhor possa brilhar em você nesse novo ano, né? Se você tem essa disposição, a luz do Senhor brilha sobre você, se coloca cada vez mais disposto a fazer a obra de Deus, a estar na presença do Senhor, porque a luz do Senhor, ela brilha com você de uma forma, e a palavra diz que a vereda do justo é como luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, que esse ano seja perfeito em Cristo Jesus. Através da sua disposição, a luz de Deus vai brilhar em você. Chegou a sua hora, é o seu momento de você viver uma vida nova com Cristo, em nome de Jesus. Amém, perfeito. Lindas palavras. E pastora Kátia, que mensagem a senhora deixa aqui nesse início de ano para os telespectadores? Não leve para o ano de 2026 o passado. Não leve. Esteja sempre aberto para o novo que Deus vai fazer na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no seu caminho. Não é fácil, mas determinação, você chega lá. Então, para acontecer o novo de Deus, porque se você continuar fazendo a mesma coisa errada, Os mesmos resultados. não tem resultado diferente. Então, esqueça o passado, tudo se faz novo em 2026. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que assim seja.
E por mais que a gente não tenha falado tanto aqui sobre metas, mas eu quero dar um recado especial, né, para você que está começando esse ano. Não fez o projeto de vida ainda? Faça. Na Igreja da Graça a gente costuma fazer e é uma bênção, porque chega final do ano a gente vê que muito mais a gente fez. No caso, Deus nos permitiu fazer, nos concedeu a graça, então sempre registre isso e coloque seus planos diante de Deus. E quando você for estabelecer metas, que até no mundo secular a gente vê muitas pessoas com isso, né? Listinha das metas para 2026, que você possa colocar metas realistas. Ué, como assim? A pessoa nunca pisou na academia, mas nesse ano eu vou todos os dias. Aí a pessoa começa, dura a primeira semana, na segunda já começa a titubear, e aí já fica triste, já vem aquele sentimento de frustração, já vem a culpa mais uma vez e larga a mão de tudo. E quantas pessoas são assim em tantas áreas, inclusive na vida com Deus? Às vezes o desejo é até legítimo, vou ler a Bíblia toda esse ano. Amém, glória a Deus. Mas não tem esse hábito, então que você possa começar, nem que seja um versículo, e mastiga aquele versículo, porque muito mais vale a qualidade do seu estudo do que a quantidade em si, entende? Então metas realistas, consagrando sempre os seus planos diante de Deus, e se esforçando para viver o novo do Senhor. Eis que tudo se fez novo. Para finalizar, eu sei que eu já falei 3 vezes para finalizar, né? Tô aparecendo... Não, agora eu tô finalizando. Eu vou pedir aqui o endereço do pastor William. Primeiramente, te agradeço, pastor. Eu gosto demais quando você vem participar aqui do podcast bíblico. O próximo tem que ser com a sua esposa. Já tá chamada já. É, convocada. É verdade. Passa para a gente, pastor, o endereço do senhor, os horários para esse domingo, as mídias sociais, pode ficar à vontade. Amém, pessoal. Então, ano de 2026, coisa nova, coisa boa. Então, já fique ligado. Você que quiser fazer parte, ali nós estamos em Piabetá, junto com o pastor Edson, fazendo a obra do Senhor. Benjamin, Rua Benjamin Constant, número 65. Aos domingos nós temos as reuniões às 7 horas da manhã, às 9h30. Temos também às 3 horas da tarde. Aí eu faço adendo ao grupo jovem, ao qual eu sou líder pela graça de Deus. Venha estar conosco ali às 4 horas da tarde, você ali na juventude. Nós fizemos no ano passado o projeto de vida, esse ano estamos consagrando na presença do Senhor. E eu tenho a plena certeza que vai ser bênção. E também temos um último culto às 18h30. Então, eu faço convite para que você esteja conosco e vai ser bênção em nome de Jesus. Obrigado, pastor William. E agora agradeço a pastora Kátia. Pastora, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, né? Pela senhora acrescentar tanto aqui no podcast bíblico. Volte sempre, portas abertas. E passa pra gente, pastora, o endereço de onde a senhora está, os horários para este domingo, mídias sociais, se a senhora quiser, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da palavra de Deus, que é muito importante nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Eu estou ali na igreja de Parque Fluminense, Rua Magalhães Lima, número 1, e os nossos horários de culto é de segunda a sexta, 8h19 e domingo, 8h18 horas. O nosso Instagram da igreja é @IIGD_Parquefru. E você pode estar conosco num desses dias aí. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E olha, vou dar aqui um spoiler, hein? O programa de amanhã a gente vai dar uma oportunidade para quem perdeu esse conteúdo poder assistir mais uma vez. Porque que conteúdo rico para você começar o ano bem. Quantas dicas bíblicas que nós falamos aqui hoje. Então, chama os amigos, compartilha, fala, olha, amanhã, 4h30 da tarde, a gente vai conferir mais uma vez e vai ser uma bênção. Vou extrair ainda mais, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Eis que tudo se fez novo. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Um grande abraço e feliz ano novo. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito!
Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!